1 Pedro, capítulo 3, versículos, nós vamos ler do 8 até o 12. Faremos a leitura várias vezes desses versículos. Glória a Jesus, glória a Deus. Você encontrou? Diga: minhas contas estão pagas. Glória a Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Essa palavra que o Senhor inspirou os Teus servos, homens cheios do Espírito Santo, para deixarem registradas, a fim de que nós conhecêssemos o Senhor, entendêssemos o plano de salvação e aprendêssemos sobre as virtudes cristãs. E, Senhor, nenhum homem é capaz de entender a palavra se não for pelo Espírito, e nenhum, Senhor, tem capacidade de trazer as coisas do reino se não for pelo Espírito. Porque fará mal às pessoas se trouxer alma, se trouxer distorções. O que nós te pedimos nessa noite é que o Teu Espírito fale através da minha vida, e que o Teu Espírito trabalhe no nosso coração, e que nós deixemos que o Espírito Santo faça isso, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Declaramos este lugar impregnado pela unção. Eu chamo a unção de Deus. Eu chamo a unção, a luz, para iluminar os olhos do nosso entendimento. Dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para que nenhuma semente caia à beira do caminho, para que nenhuma semente se perca, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O texto-chave aqui é o versículo 10, que foi o versículo que eu concluí domingo passado, a mensagem que eu senti de continuar nessa noite falando sobre um tema que é muito importante dentro desse versículo. Irmãos, nós estamos estudando a primeira e segunda carta de Pedro, e nós vimos que esta primeira carta, ela tem o objetivo de consolar os crentes que estavam dispersos por conta da perseguição. E Pedro, então, ele traz uma palavra, e dentro dessa carta, ele traz também ensinamentos sobre os relacionamentos interpessoais. Nós encontramos aqui no capítulo 2, ele falando sobre os deveres cristãos para com as pessoas não crentes e para com as autoridades. Depois ele vem e fala sobre uma vida exemplar para as pessoas que trabalham e para aquelas pessoas que têm os seus empregados. Depois ele traz exemplo também de como deve ser o comportamento do crente em relação à vida conjugal, do homem para com a esposa, da esposa para com o seu marido. E aqui nesse versículo 8, 9 e 10,
até o 12, ele está falando sobre o relacionamento entre os crentes. Então, o texto, ele alcança todas as áreas que nós nos relacionamos. É importante frisar, eu disse hoje pela manhã, que as duas cartas de Pedro e a carta de Tiago, elas são as cartas básicas para que todos os cristãos tenham conhecimento. É o beabá da vida cristã, são os primeiros passos, são colocados e ensinados aqui nessas três cartas. 1 Pedro, 2 Pedro e a carta de Tiago. É importante saber que, na segunda carta, Pedro, ele começa falando para os crentes que eles devem crescer no conhecimento de Deus. E ele termina a sua carta dizendo que os crentes devem crescer no conhecimento de Deus. Ele diz: graça e paz seja multiplicada na sua vida pelo conhecimento de Deus. A graça precisa ser multiplicada em nossas vidas porque nós precisamos entender que fomos alcançados pelo amor de Deus, não merecíamos o perdão, não merecíamos o céu, mas Jesus veio e morreu em nosso lugar, Ele nos substituiu. E aconteceu então que Ele se tornou justiça de Deus. Amém? Para que nós nos apresentássemos diante de Deus, sem culpa, sem pecado, sem mente aqui nesses versículos que eu compartilhei hoje de manhã. O conhecimento que ele fala aqui na carta, e não somente ele, o próprio Jesus falou sobre a necessidade do crescimento no conhecimento de Deus. Paulo falou sobre isso, e na maioria das cartas nós encontramos os seus autores falando que os filhos de crescimento, ele se dá através da pessoa do Espírito Santo, que nos ensina, que nos dá entendimento sobre as verdades da palavra de Deus. Por que que o Senhor deixou isso para nós? É porque Ele quer que os seus filhos conheçam o seu coração. No ano da renovação espiritual, nós queremos frisar para os irmãos, não deixaremos de falar isso, que não existe crescimento e conhecimento de Deus sem o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, se você não é aluno da escola bíblica dominical, no mínimo você tem a responsabilidade de saber o que está sendo estudado na igreja e fazer a leitura na sua casa. Uma vez que você não pode. Por quê? Porque o Deus que você serve, Ele tem no seu coração um ensino, e você não, nem você, nem eu, somos ignorantes sobre isso. Deus está falando conosco, nós devemos crescer no conhecimento de Deus, e não tem conhecimento de Deus apenas ouvindo uma pregação no domingo. Na segunda carta que nós lemos aqui, de Pedro, e você vai ler, porque eu estou dizendo que 1ª, 2ª Pedro e Tiago são livros básicos da nossa fé cristã, então nós temos a responsabilidade de saber o básico da nossa fé. Por quê? Quando questionados sobre a nossa fé, não podemos entrar ano e sair ano sem a palavra de Deus, sem crescermos raízes para baixo. Glória a Deus, para quê? Para que a planta que nos conduz em nossa caminhada cristã, ela é a bússola, amém? Ela é a lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Por ela, a Bíblia diz, o salmista diz, que por ela os teus filhos são aperfeiçoados. Aí ele diz: Senhor, abre os meus olhos
para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então agradeça ao Espírito Santo, porque nesta noite eu estou sendo voz profética para a sua vida, para te estimular e te impulsionar a ter uma vida de crescimento e de conhecimento da palavra de Deus. Não podemos simplesmente limitar a nossa vida a um domingo à noite ouvindo a palavra, ou a uma mensagem na internet, ou alguma outra coisa nesse sentido. Por quê? Nós precisamos ler, nós precisamos conferir. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala sobre o conhecimento e ele alerta a igreja para a existência dos falsos mestres. No Antigo Testamento se levantavam os falsos profetas, na igreja se levantavam os falsos mestres. Por quê? Porque eles ensinavam na igreja, eles não estavam fora da igreja. Os falsos mestres, eles ensinavam na igreja doutrinas distorcidas da verdade, e a Bíblia diz, o Pedro falando no seu capítulo 2, que eles faziam isso dissimuladamente para enganar as pessoas. Porque eles tinham interesses. Eles alimentavam a carne, eles queriam sobressair, eram vaidosos. Queriam sobressair, eram gananciosos, viviam na luxúria. E eles ensinavam falsas doutrinas. Não diferente dos nossos dias, em que pessoas se levantam, muitas não são guiadas pelo Espírito Santo, são guiadas pela emoção. A motivação é completamente diferente do que o Senhor deixou na palavra. A motivação errada não é porque ama as almas, mas porque a pessoa quer fazer a obra visando outras coisas que não sejam glorificar o nome do Senhor. E tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O nome do Senhor deve ser glorificado. Ao final deste culto, o nome que deve ser glorificado é o nome do Senhor. Muitas pessoas se levantam trazendo revelações, e muitas pessoas elas correm atrás dessas revelações, mas toda a revelação está na palavra de Deus. É aquilo que o pastor Edilson falou no início, precisamos de sabedoria, discernimento e a orientação da palavra e a presença do Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir em decisões sábias. Não podemos querer resolver as nossas coisas através de pessoas com os seus revelamentos, não. Porque tem muita gente que está fora dos caminhos do Senhor, por terem recebido palavras distorcidas, e elas se agarraram com aquelas palavras como se fosse a verdade de Deus, e depois elas se decepcionaram, e porque não tinham raízes, elas não prevaleceram. O mundo, as pessoas, crente, pastor, profeta, apóstolo, seja lá o que for, pode te decepcionar, porque é homem. Você vê aquela pessoa que você fala assim, nossa, é tão usado por Deus, que benção aquele homem, meu Deus, é muito santo. Eu quero até me esconder na sombra da pessoa. Daí a pouco a pessoa pega e escorrega e decepciona, mas ninguém pode deixar de servir a Deus por conta desses falsos mestres, desses falsos profetas, porque Jesus falou que eles estariam no nosso meio. João falou, eles estão no nosso meio, eram dos nossos, mas não são dos nossos. Não é verdade? Então, e Pedro fala sobre isso. Então, é bom que a igreja se volte para aprender o básico da fé. Agora, se em nosso meio já existem mestres, pessoas que estão muito além, né, desse básico aqui, então continua estudando, e não deixe de ler as mesmas coisas, porque o próprio
Pedro, ele disse, olha, eu estou ensinando, já falei sobre isso e vou continuar falando. Para que quando eu deixar esse meu corpo, vocês fiquem com a verdade. Vocês não se distanciem da verdade, da palavra de Deus. Glória a Jesus. 2019, ano de ler a palavra. Ano de se envolver com a palavra. Ano de crescer. Ao invés de você querer receber palavras de outra pessoa, seja um profeta e dê palavras de bênção para outras pessoas. É isso que Deus quer. Eis que te digo nesta noite, meu filho e minha filha. Assim diz o Senhor para ti. Muitos querem ouvir assim. E assim diz o Senhor para nós. Envolvam-se com a minha palavra. E no final do ano vocês verão o quanto vocês cresceram. Aleluia! Aleluia. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse capítulo. Capítulo 3, versículo 10. São assuntos que nós temos ouvido, ouvimos já algumas vezes, mas nós vamos ouvir de novo, porque isso aqui é segurança para a nossa vida e faz toda a diferença. Quando nós vencermos nesta área que Pedro fala, irmãos, o resto é só vitória. Amém? Então eu vou ler novamente o versículo 10 a 12 aqui, e nós vamos comentando. Ele diz assim, porque quem quer amar a vida, isso significa ter uma existência feliz nessa terra, é isso que ele está dizendo. Se você quer ter uma existência feliz nessa terra, você quer ser uma pessoa cheia da bênção de Deus, aí ele continua e diz assim, e ver os dias bons. Todos nós queremos isso, amém? Ninguém aqui vai dizer assim, oh Deus, eu quero viver na prova. Oh Deus, eu quero ser infeliz. Oh Deus, não quero ter a tua bênção na minha vida. Todo mundo quer isso. Então ele fala para quem quer. Agora, tem pessoas que não querem, porque elas não se voltam para a palavra e desobedecem a Deus. Elas podem até pensar que quer, mas a atitude demonstra o contrário. Então ele diz, quem quer amar a sua vida e ver os dias bons. Então ele está dando uma carta aqui, que é uma conclusão dos assuntos que ele tinha falado para os relacionamentos entre pessoas, como nós dissemos aqui, entre pessoas cristãs e não cristãos, entre servos e empregados, entre marido e mulher e entre os crentes. Ele diz, olha, você quer ser abençoado, você quer ver dias bons, então refreie a sua língua do mal. Refreie a sua língua do mal. Refrear no grego é literalmente parar. Ele está dizendo assim, pare a sua língua de falar o que é errado. No grego literal é isso. Aí ele continua, e os seus lábios não falem engano. Os seus lábios não falem engano. Seus lábios não falem dolosamente. No grego, a palavra engano significa ludibriar, significa astúcia, significa traição. Tem o sentido de um anzol, que é jogado com uma isca para pegar o peixe. Significa exatamente isso. Olha, você não fala enganando, porque a isca, ela engana o peixe. O cidadão joga lá o anzol com a isca, e aí o peixe, olha que bênção, tem comida para mim. E ele vai, todo nadando ali, feliz e satisfeito. Encontrei meu almoço. Mas aquilo era o quê? Uma armadilha.
Era um engano, foi uma traição. Para quê? Para fisgar o peixe. E ele foi, então, preso. E muitas vezes as pessoas, e principalmente quando a gente vê lá em 2 Pedro, os falsos mestres, eles falavam assim, porque usa a mesma palavra de engano, ensinos que eram feitos dolosamente, para ludibriar. E o Senhor, Ele quer que nós andemos na verdade, a nossa palavra é sim, sim, não, não. Veja que isso aqui, irmãos, é o básico da vida cristã. Eu estou falando de coisas básicas da vida cristã e que muitas vezes crentes estão há 20, 30, 40, 50 anos na igreja e não aprenderam essa lição básica que é o controle da língua. O uso da língua correto. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia em vários aspectos. Aí ele vai e diz, olha, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Quando Pedro, ele trouxe essa palavra, já que ele estava falando sobre os diversos tipos de relacionamentos, ele fala como deve ser a vida do marido e da mulher, dos servos e tal, e ele conclui com isso aqui. E ele traz, então, uma palavra que está lá no Salmo 34, versículo 12 e 13, que diz a mesma coisa: quem de vocês quer amar a vida e deseja dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então ele traz aquele texto que ele já conhecia do Salmo 34 e fecha para que as pessoas, elas usem a sua língua para abençoar umas às outras. Isso em todos os relacionamentos é fundamental. É fundamental que haja sinceridade e não engano. Glória a Deus. Então isso aqui, irmãos, eu volto a repetir, e é interessante que tanto em Tiago quanto em Pedro, existe o mesmo ensino sobre o uso da língua. Então, queridos, essa carta, ela tem como objetivo fazer com que a nossa fé, ela cresça naqueles ensinamentos que o Senhor nos deu e com que também a nossa fé cresça em meio às adversidades que nós enfrentamos. Porque uma das coisas aqui que ele fala no primeiro capítulo é sobre a questão do sofrimento. O passar por várias provações. E a fé, ela é fundamental para que a gente possa enfrentar essas dificuldades e para que a gente possa viver esses ensinamentos aqui. No versículo 8, ele fala, finalmente, sede todos unânimes. Ele fala da unidade entre as pessoas. Compassivos, cheios de amor fraterno. Veja que todas essas são virtudes que nós devemos cultivar. Misericordiosos, humildes de espírito. Olha como ele vai ensinando. Não paguem o mal por mal, nem injúria por injúria. Isso é falando. Amém? Então, a pessoa te xingou, você não vai xingar. A pessoa te ofendeu, você não vai ofender, porque você já morreu para o mundo. Amém? Porque eu e você, nós já nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. Nós estamos mortos para o mundo. Então, o morto, ele não vai se ofender. Glória a Deus. Ele entrega para Deus. Ele diz o quê? Não pagueis o mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei. Porque para isto você foi chamado. Isto é, para ser herdeiro da bênção. Quer dizer, então, que eu sou herdeira da bênção quando eu abençoo as pessoas.
sou herdeira da bênção quando eu não pago o mal com o mal, quando eu uso a minha língua devidamente. E ele continua dizendo aqui: com efeito, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os lábios de proferir mentiras. Olha a chave para o uso devido da nossa língua. Essa chave é vitória para o ano de 2019. Essa chave é uma chave de vitória. Nós vamos ver que a Bíblia, ela nos fala muito sobre o uso indevido da língua. Só que eu não tenho tempo, porque Provérbios, principalmente Provérbios, e a maioria dos capítulos de Provérbios tem um versículo que fala sobre boca, sobre língua, sobre fala. Mas eu quero ler alguns versículos para o nosso crescimento aqui, para o nosso entendimento, porque para chegar aonde eu quero chegar. Quero chegar num ponto para as nossas vidas, irmãos, que é chave para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Amém? Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Esse versículo aqui nos fala dos efeitos da fala. A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. E se eu aprender a usar bem, eu vou plantar sementes de vida, ou eu vou plantar sementes de morte usando indevidamente. Então eu preciso saber que isso foi Deus que deixou para nós, para que nós tivéssemos sabedoria, para que nós pensássemos bem antes de falar. Tem gente que fala pelos cotovelos, que fala o tempo todo. Parece que a pessoa tem 10 bocas, porque fala. E a Bíblia fala para a gente aprender a ouvir, ser pronto para ouvir, tardio para falar, não é verdade? Isso aqui, irmãos, é sabedoria. Eu poderia nessa noite estar trazendo aqui qualquer palavra para amaciar ego de crente, mas eu quero andar em linha com a palavra e trazer ensinamento que vai nos fazer crescer e amadurecer. E outra, usar a nossa língua para semearmos sementes de vida, para semearmos sementes que nós vamos colher ainda este ano de 2019, para a glória do nome do Senhor. Provérbios 12, 18, não vão ser muitos não, vou falar só 3 de Provérbios. Diz assim: há palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua dos sábios traz cura. Ou seja, a palavra, ela pode trazer na vida de uma pessoa uma dor emocional profunda, que pode levar aquela pessoa a se definhar aos poucos e descer à sepultura com aquela palavra. Porque ele diz aqui que ela é como uma espada. Muitas vezes a palavra, ela esmaga a outra pessoa. Tem pessoas que estão feridas, que estão esmagadas por palavras. E muitas vezes não são palavras de pessoas de longe, não. Muitas vezes a palavra é liberada por alguém de perto. Porque quem persegue, Jesus disse, os inimigos serão os da família, serão os da própria casa. Então tem palavras, pense nisso, que a palavra é como uma espada. Eu lembro que eu contei aqui uma vez na igreja, eu era pequena, passei de ano
no meio do ano, me colocaram numa turma maior, de pessoas de mais idade, para eu acompanhar. Antigamente tinha isso, no meu tempo. Tinha isso, não sei se hoje ainda tem. Eu era pequena e fui para a classe de umas pessoas de mais idade, e era uma classe de pessoas que eram repetentes. Não foi para a classe assim, de gente que passou de ano, não, porque aí eu ia acompanhar pessoas com idade próxima, mas eram classes de pessoas repetentes. E eu lembro que uma pessoa, só não sei quem, nem em que situação foi. Na verdade, quando eu não posso nem fazer aquele negócio da comparação das fotos aí, porque minhas fotos, quando eu era mais nova, as fotos são horríveis, feias mesmo, dá até para assustar. Eu nem gosto de mostrar minhas fotos de casamento, porque, pelo amor de Deus, a cabeça chata, redonda, e aí a mulher fez um penteado com o cabelo todo assim redondo e achatando a cabeça, aí foi que o negócio ficou feio mesmo. Não tinha naquele tempo gente igual tem hoje. Você vai para a internet, você aprende a fazer. A maquiagem, ela me transformou numa japonesa. Então, ficou um negócio horrível, é horrível. E aí eu cheguei na sala e alguém, irmãos, alguém olhou para mim e falou assim: ô coisa horrível, comigo. Não estava mentindo, não. Não estava mentindo, não. Vocês viram as fotos aqui domingo passado, a única foto que tem bonitinha lá é de quando eu era bebê, né? Mas aquela palavra entrou como uma espada. Eu era uma criança. O que gerou na minha vida? Complexo. Gerou um complexo tão terrível, irmãos, que eu vim ser curada depois que eu aceitei Jesus. Em eventos de cura interior, quando Deus me fez lembrar daquela palavra, que a pessoa falou assim: ô coisa esquisita, horrível. Isso gerou na minha vida uma dor profunda, um complexo horrível, horrível. Eu tinha vergonha de ir nos lugares com o Carlos Humberto, tinha festa. Normalmente a gente brigava antes da festa e era bom porque ninguém ia para a festa. Porque eu pensava assim: eu vou aparecer lá e vão dizer: ó, que homem lindo, que essa mulher é horrível. Que ficou na cabeça. O que é isso aqui? É o que Provérbios diz aqui. Há palavras que ferem como espada. Então, muitas vezes, no calor de uma briga, a esposa fala o que não deve e vai ferir, e o marido vai ficar com aquilo ali, vai passar o resto da vida, se ele não se converter e não perdoar a esposa, ele vai ficar o resto da vida se lembrando e jogando na cara dela. Não é assim? Ou o contrário, quantas e quantas mulheres estão aí, irmãos, doentes na alma, destruídas, mortas, porque estão retalhadas com palavras de marido, que quando conheceu novinha, bonitinha, era a princesa: eu tenho que casar com você, senão eu morro. Você é a mulher da minha vida, porque não sei o que e não sei o que. Aí depois que casa, aí o tratamento muda e na hora de uma briga, fala coisa que destrói a pessoa, mata. Aqui diz, olha, a língua tem o poder de vida e de morte. Há palavras que ferem como espada. Mas Deus nos chamou, nos lavou, nos purificou, nos deu uma nova vida. Para quê? Para que nós usemos a nossa língua com sabedoria, para abençoar, para falar coisas boas, coisas que edificam, coisas que trazem graça para as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra do homem sábio, a língua do homem sábio, ela traz cura. Ela cura relacionamentos.
Glória a Deus, ela cura relacionamentos. Então, você vê a pessoa para baixo, você vai usar a sua palavra como um bálsamo. Você vai trazer esperança. Foi isso que Deus fez com Elias. Elias estava na caverna, destruído. E o Senhor chamou Elias para fora da caverna e deu palavra de ânimo para Elias. É assim que Deus faz conosco. Deus nos fez imagem e semelhança de Deus. Nos lavou, nos purificou, nos encheu com o seu Espírito. Para quê? Para que essas palavras de ânimo saiam da nossa boca para edificar pessoas. Glória a Deus, aleluia. Quem não controla a língua tem muitos problemas. Se entra em confusão, a língua é descontrolada. E a pessoa entra em confusão, em contenda, em briga. E olha, irmãos, se é um tempo para que nós evitemos confusão, é esse tempo de agora. É esse tempo de agora, porque as pessoas, elas estão matando as outras por nada. O povo está matando por nada, e não precisa revólver para matar, não. O povo está matando com faca. Essa semana, nos noticiários, foram várias pessoas mortas, esfaqueadas, várias. Então, as pessoas, você não pode nem olhar. Você olha para uma pessoa que ela está estressada, as pessoas estão andando endemoniadas. Tem gente andando aí na rua, possesso. Você olha para a pessoa dentro de uma loja, numa farmácia, no mercado. Olha no olho dela, você olha, você vê o demônio. Então, não tem esse negócio não. Eu vou falar, eu vou brigar, eu vou ofender. Olha, nós somos sábios. Somos sábios, irmãos. A Bíblia fala para a gente não entrar em contendas. Glória a Deus. Então, quem não controla a língua tem muitos problemas. Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim, que é a carta básica que nós devemos estudar muito. Diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã. Quer dizer, então, que é inútil eu professar que eu sou cristã, que eu sou crente, que eu vou no culto e tal, mas eu tenho a língua solta. E não quero saber. Se me falou o que não quer, diz assim, como é que é o ditado? Quem fala o que não quer, ouve o que não quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Do crente, não. É isso que aqui está falando. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele está dizendo aqui, não adianta você dizer que é crente se você não controla a língua. Eita glória. Ficou quieto. Ficou quieto. Mas, irmãos, Jesus falou que nós vamos dar conta, nós vamos prestar conta daquilo que nós falamos. Toda vez que eu leio esse versículo aqui, eu me lembro de algo que eu falei, que eu não precisava ter falado, e peço perdão a Deus. Eu falo, Jesus, apaga esse negócio. Meu Deus, prestar conta disso. Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu não precisava ter falado isso. Jesus falou assim em Mateus 12, versículos 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Olha, como é importante isso aqui. Então, as palavras, mesmo ditas sem cuidado, eu falei por falar. Mesmo ditas sem cuidado, elas têm importância eterna. Porque elas são sementes, são códigos sonoros que eles são lançados no universo. E elas têm um destino. Esses códigos, eles vão.
e eles têm um destino. Eles não são apagados. Então, não é sério isso aqui, irmãos? Não é bom a gente ouvir isso, para a gente ter um renovo espiritual em nossas vidas? Porque nós vamos ver aqui coisas tremendas que a palavra nos ensina em relação a isso. Eu quero ler mais um pouquinho aqui de Tiago, no capítulo 3. Ele deixa aqui vários versículos falando sobre a língua. Vamos colocar ali no Data Show, e aí a gente vai ler todo mundo, a gente fica acompanhando ali, vai ficar igualzinho. Vamos lá. Eu saí aqui, vou ficar aqui, que aí quem está na internet. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aqui, o caminho da perfeição é refrear a língua, é parar. Você vai falar. Hoje eu estava pensando nisso, eu ia fazer um comentário com o Carlos Humberto. E aí eu pensei assim, não vou falar. Não tem por que falar isso. Não vou falar, não interessa. Porque nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Olha que bênção, irmãos. Você pode dizer que a pessoa, ela anda em perfeição se ela tem o controle da língua. E poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Então ele está falando, uma embarcação enorme, ela é controlada por um leme, por aquele que está controlando, que tem ali o controle. Assim como o animal, ele é controlado pelo freio que é colocado na sua boca. Não é freio não, né? É freio. Então vamos lá. Assim também, aí ele está fazendo aqui uma comparação com a língua. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está falando que a língua, ela traz um incêndio, ela traz uma destruição. Através da língua, através de uma palavra. Já viu quando tem uma reunião de família? E aí um abençoado lá e fala uma coisa que ofende um outro lá, e vira aquela confusão, aquela briga, ou numa reunião no trabalho, aí tem um engraçadinho lá que só fala bobagem, aí ele fala uma coisa, vira a confusão, estragou a festa. A pessoa trabalhou, organizou, mas foi tudo por água abaixo, por causa de uma palavra. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha, irmãos, o diabo, o demônio, Satanás, o capiroto, ele toma conta da língua da pessoa. Começa uma briga, a pessoa fica inflamada e o que ela faz? Ela fala. Ela fala, é o demônio que usa a língua da pessoa. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Deus deu essa autoridade para o homem, dominar sobre todas as coisas. E o homem, ele tem essa capacidade de domar os animais. Já viu um homem com um leão, brincando com um leão? Com peixes, com a foca. Ele doma o animal, a cobra.
Mas olha o que ele diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. É veneno. É veneno, mas essa não é a minha nem a sua língua. E quando o diabo vier com um corta-gota dele, cheio de veneno para botar na sua língua, para você falar o que não deve, você vai dizer: Satanás, volta com teu veneno, em nome de Jesus. Porque eu não vou deixar que você venha colocar esse veneno na minha boca. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita água alguma fonte. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, se eu sou de Deus, eu sou de Deus para abençoar, e a minha boca é para abençoar e não para falar coisa inútil. Eu tenho que falar bênçãos. Amém? Então, 2019, vamos falar coisas positivas e não negativas. Ao nosso respeito, a respeito das pessoas que nós nos relacionamos, porque ele estava falando aqui para vários grupos. Esse é difícil, porque ele fala também das autoridades e dos governantes. E não excluiu. E essa parte é difícil. Então, 2019, vamos falar mais bênçãos. Provérbios 10, 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Se fala demais, vai pecar. Não tem aquele que diz, tem outro ditado, hoje é o dia dos ditados. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Né? Então, na muita fala não falta transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Como é bom a gente conversar com uma pessoa sensata, sábia, que fala coisas boas. Diga, essa sou eu. Efésios, e aí como eu disse para os irmãos, que vários textos da Bíblia, Deus se importa com isso. Então eu quero trazer bem didaticamente, para que realmente essa palavra entre no nosso espírito, irmãos, e faça uma transformação verdadeira. Amém? Tem que entrar na minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é tudo que tem que se falar. Tem coisa que é inútil ser falada. Não vai edificar. Não vai abençoar. Não vai dar fruto. Não vai acrescentar nada na vida de ninguém. Pastor, é porque você não tem inimigo? Tem. Tem inimigo. E vivo dias de guerra entre a carne e o espírito. Guerreando, a carne querendo amaldiçoar o inimigo. Eu sei o peso da unção que eu carrego na minha vida. Sei o peso da unção liberado em determinadas situações pode trazer destruição, porque ele diz que há poder de vida e de morte na língua. E eu luto também. Senhor, me recuso a amaldiçoar essa pessoa, abençoa essa pessoa. Eu oro por essa pessoa. Inimigos. Porque às vezes a gente está falando aqui e a pessoa pode pensar assim: ah, mas aí é fácil para a pastora. Ela não tem inimigo? Tem. Toda unção, ela levanta inimigos. José lhe recebeu uma capa, e aquela capa que o seu pai deu representava a unção de conquista na vida dele. Você já leu a história de José. O que aconteceu? Aquela capa era uma capa de autoridade. Aquela capa era uma capa que representava a unção para conquistar. Ele recebeu da parte de Deus. O que aconteceu? A família dele, os irmãos, todos se levantaram contra ele.
Então, quanto mais nós buscamos a unção, mais inimigos se levantam contra a nossa vida. Efésios 4, 29, já vou seguir aqui para outra parte, para a gente fechar. Diz assim, olha, irmãos, olha o filtro para as nossas palavras. Isso vai ser bênção lá no seu trabalho, quando um fofoqueiro vier falar da vida do chefe para você, quando vier falar da vida de um colega para você. Isso vai ser bênção na família, isso vai ser bênção na igreja, isso vai ser bênção com aquelas pessoas que não são crentes. Nenhuma palavra torpe significa depravada, palavra inútil, imoral. O significado aqui é se fosse um peixe podre, se decompondo. É horrível você passar perto de uma banca da feira que vende peixe e tem os peixes estragados lá. Você não consegue, porque o odor é horrível. Então veja o que a palavra é e representa nas narinas de Deus. A palavra que é torpe, aquela palavra inútil, imoral. E aqui, irmãos, eu quero deixar uma coisa para você. É a chocarrice e a brincadeirinha de duplo sentido. 2019, isso não cabe em nossas vidas. Não cabe em nossas vidas. Tem gente que é dono do pedaço. Quando chega, aí pronto. Não tem uma palavra séria. É só brincadeira e são palavras inúteis. Paulo está falando para a igreja. Essa carta aqui foi para a igreja. Ele disse, olha, nenhuma palavra torpe, depravada, inútil, imoral, podre, como um peixe apodrecendo, saia da boca de vocês, mas a que for útil para edificar. Edificar significa construir. E a palavra que sai da nossa boca tem que construir na vida das pessoas a morada do Espírito. Glória a Deus, a pessoa fica com vontade de ter mais e mais comunhão com o Espírito Santo. Olha que lindo, irmãos. Aí ele segue. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça. Ou seja, conceder graça significa, a palavra correta deve conferir uma bênção, um favor, um bem espiritual para as pessoas. Ela deve trazer consolo, ela deve trazer um aviso, ela deve trazer uma correção, ela deve trazer uma reprimenda, ela deve trazer um encorajamento. Todas essas palavras edificam morada do Espírito na vida das pessoas. Então, olha o filtro aí. Eu vou filtrar. O que eu estou falando com o irmão, a minha conversa com o irmão, a minha conversa na minha casa, a minha conversa no meu trabalho, a minha conversa em relação às autoridades, ela está conferindo bênção para a pessoa? Tem gente que você conversa 2 minutos, você fica lá embaixo, perdeu as forças. Se acabou o dia, acabou a semana. A pessoa vai até dormir, perde o sono, por ter ouvido aquilo ali. E tem coisa que é coisa da nossa vida, que acontece, às vezes é uma luta, é uma coisa que não interessa para outras pessoas, para o mundo inteiro. Não, vou contar para 2 pessoas, Deus e o mundo, saberem. Não é verdade, irmãos? Olha aqui, irmãos, olha como é bom estudar a palavra, porque às vezes a gente lê e não tem conhecimento do que significa aquela palavra, do contexto, de onde o Senhor quer nos levar. Então, o que ele está falando aqui é que a palavra, ela deve conferir uma bênção, um favor, um bem espiritual. Então, eu vou conversar com a irmã Rosângela.
Então, a minha palavra tem que levar a irmã Rosângela a ser abençoada, a ter um favor de Deus, a ser encorajada. E pode também essa palavra ser um ensinamento, uma exortação. Eu posso chegar para ela e fazer uma exortação que vai fazê-la crescer e se aproximar mais de Deus e se tornar uma pessoa melhor. É essa a palavra que sai da nossa boca. Glória a Deus, aleluia. Diz para quem está do teu lado aí, você é uma bênção. Você é uma bênção. E sabe, quando a gente não faz isso, no versículo seguinte, ele fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Ou seja, as palavras que não estão em linha com essas verdades aqui de Deus, elas entristecem o Espírito Santo. O que eu quero dizer, para a gente chegar aqui para o final, é que as nossas palavras, elas devem estar alinhadas com a palavra de Deus. E para isso é necessário ler e meditar na palavra de Deus. Então eu vou voltar no que eu disse no início. Crente precisa de alimento espiritual para crescer. O desejo de Deus é que nós cresçamos no conhecimento de Deus. Então, para que eu tenha na minha boca sempre palavras de fé, palavras abençoadoras, eu preciso me encher da palavra de Deus. Palavras de autoridade, palavras que levantam pessoas, palavras que ressuscitam mortos. Amém? E eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder, irmãos, de transformar a vida das pessoas. Como que a palavra de Deus transforma a vida das pessoas? Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê será salvo. Veja bem, é a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que nele crê será salvo. Então a palavra de Deus tem o poder, liberada, tem o poder de salvar as pessoas. A palavra de Deus nos mostra que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados quando nós confessamos. Então veja, se algo, a palavra que sai da nossa boca, ela é tão importante para trazer a salvação. Porque eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. Veja como Deus dá importância à palavra. Então eu confesso a palavra, eu estou salva, mudou a minha vida, mudou a minha situação. Eu passei por uma situação e pequei, ele diz: filhinhos, se confessardes os vossos pecados, então eu falo e eu recebo perdão. Eu preciso falar. Por que eu preciso falar e falar em linha com a palavra? Porque a palavra confessada, ela tem poder para gerar no reino espiritual. Glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui de Hebreus capítulo 11, que diz assim, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aí o versículo 3 que eu quero frisar. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha como é importante a palavra de Deus, e a palavra de Deus confessada, proclamada. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus falou e as coisas passaram a existir. Tudo que Deus ia fazer,
ele dizia para os seus profetas. Quando Golias ele derrotou o gigante, antes ele falou. Ele disse para Golias, quando Davi derrotou Golias, ele disse: olha, hoje mesmo eu vou dar a tua cabeça às bestas feras do campo. Ele falou e aconteceu. Deus disse e aconteceu. A Bíblia diz que Deus disse e viu. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele sempre falou antes e depois as coisas passaram a existir. Deus nunca viu nada antes que ele falasse. Eu quero concluir, irmãos, essa palavra nos levando ao seguinte entendimento. Eu quero ter dias bons, felizes, quero desfrutar da bênção de Deus na minha vida. Então eu tenho que aprender a falar, refrear a minha língua do mal. Eu tenho que conhecer a palavra para declarar a palavra na minha vida. Pastora, isso não é confissão positiva, não. Eu estou me alinhando com Deus e concordando com Deus a respeito de tudo aquilo que Ele falou sobre a minha vida. Deus disse que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. Deus disse que Ele me levantou por cabeça e não por cauda. Deus disse que eu sou uma bênção. Então eu sou uma bênção. E o Senhor quer que nós tenhamos essa vida. Uma vida em que as nossas palavras sejam usadas para o bem e de acordo com a palavra de Deus. Abençoe seus filhos, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe as pessoas do seu trabalho, abençoe os seus inimigos. Procure palavras dentro da palavra de Deus que são respostas para o que você precisa e declare essas palavras, porque nós vamos ver dias felizes. Amém? Quem quer ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te enriqueça na palavra, que o Espírito Santo te dê sabedoria, para que você possa, para que eu e você, como igreja, nós possamos nos guiar em todas as coisas e nos sairmos bem. Sermos frutíferos como José. José recebeu a bênção do pai e o pai disse: José, você é um ramo frutífero, você vai crescer para todos os lados. Quando nós vemos os patriarcas abençoando seus filhos, declarando palavras maravilhosas, e essas palavras aconteciam. E é assim que Deus declara as coisas sobre nossas vidas. Ele diz: você em Cristo é mais do que vencedor. Ele não diz que nós somos derrotados, Ele não diz que nós somos fracassados, Ele não diz que as nossas coisas vão dar erradas. Então, nós é que falamos, nós dizemos: Deus não faz, isso não acontece, isso não vai acontecer. Vamos experimentar neste ano coisas novas de Deus, declarando as verdades da palavra. Glória a Deus, coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu separei, já tem muito tempo, tem uns 8 anos, não, uns 5 anos mais ou menos. Eu separei, deixa eu ver aqui, 67 versículos que falam coisas boas que Deus fala na Bíblia sobre a minha vida. Só não se preocupe não, que eu não vou declarar essas 67 não. Tá?
Não vou declarar, não. Mas aí teve uma época que eu ficava todos os dias, fiz propósito de ficar todos os dias de manhã declarando todos esses versículos sobre a minha vida. Foi um tempo bom e eu quero voltar a isso para mim. Pastora, eu quero, antes que alguém pense, né? Tá aqui, eu vou deixar com o Clidenor. Se alguém quiser a Xerox, eu não sei se eu tenho ela salva no meu computador, depois eu posso passar, tá bom? Mas eu vou falar alguns versículos e você vai dizer também, tá bom? E nós vamos encerrar. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu morri e ressuscitei com Cristo. Agora estou assentada nos lugares celestiais. Estou morta para o pecado e viva para Deus. Eu sou liberta. Eu sou livre para amar, para adorar, para confiar, sem medo de ser rejeitada ou ser ferida. Eu conheço a voz de Deus e sempre obedeço o que Ele me diz. Eu amo orar, amo louvar e adorar a Deus. O amor de Deus está derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu me humilho e Deus me exalta. Eu sou criativa, porque o Espírito Santo vive em mim. Eu tenho os dons do Espírito Santo. Eu tenho o dom de outras línguas, de interpretação das línguas, de operações de milagres, discernimento dos espíritos, a palavra da fé, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, curas e profecia. Eu tenho um espírito ensinável. Eu estudo a palavra de Deus. Eu nunca me canso quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu oro, quando eu ministro, quando eu busco a Deus. Mas eu estou sempre alerta, cheia de energia. E enquanto eu estudo, eu me torno mais alerta e mais forte. Eu sou uma praticante da palavra. Eu medito na palavra o dia todo. Eu sou ungida. Eu gosto de trabalhar. Eu faço todo o meu trabalho com empenho e com excelência. Eu faço o meu melhor em todo o tempo. Eu amo abençoar as pessoas. Eu amo pregar o evangelho. Eu imponho a mão sobre os doentes e eles são curados. Eu não odeio e nem ando em falta de perdão. Eu lanço as minhas ansiedades ao Senhor, porque Ele cuida de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer melhor, não vou te dar xerox não. Vai ler a Bíblia e copie os versículos e faça a sua oração. Eu fui lendo e fui copiando. Mas eu posso dar. A misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Pronto. Glória a Deus. Gostou, né, irmã Geni? Glória a Jesus. A misericórdia. Mas enquanto você estiver lendo Pedro, Tiago, nesses dias que eu creio que toda a igreja vai ler, depois do que Deus nos falou, então vai anotando lá e vai declarando isso. Irmão, parece algo simples, mas isso é poderoso. Isso é poderoso. Por quê? Porque Jesus é o verbo é a palavra. Então quando você se enche da palavra, você se enche de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, eu te dou graças pela vida de cada irmão que está aqui, que ouviu essa palavra. E te dou graças por tudo que o Espírito Santo falou. Não deixa que o diabo venha roubar a semente, porque a Bíblia diz que o diabo,
ele rouba a semente. Tem semente que cai numa terra pedregosa e morre. Tem outra que cai à beira do caminho. Mas tem uma semente que cai no terreno fértil. E eu declaro nessa noite que todos os corações aqui são férteis. Todos os corações são férteis. E a semente vai brotar e essa palavra vai fazer a diferença na vida de cada um de nós nesse ano de 2019. Porque se alguém quer ser poderoso, se alguém quer ser de excelência, então domine a língua. E nós queremos aprender. Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda. Que o Senhor nos conceda poder para podermos ter esse domínio próprio. Em nome de Jesus, nós somos abençoadores. E este ano, Senhor, teu povo vai frutificar, essa igreja vai frutificar. Nós vamos ter muitos testemunhos, nós vamos nos alegrar, nós vamos dançar de alegria, por boas sementes que nós vamos plantar na vida das pessoas. Nos livra, Senhor, do pecado, da murmuração, da maledicência, da contenda, em nome de Jesus. Queremos levar a sério o que o Senhor está nos falando nesses dias, porque isso é bálsamo para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, abençoamos os nossos irmãos também, meu Pai, que estão viajando e aqueles que vão viajar essa semana. Que o Senhor conceda a cada um tempo de refrigério, de renovo de forças e proteja cada um em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero abençoar também quem está vendo pela internet. Tem alguém vendo? Glória a Jesus. Tem pedido de oração aí? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Olha, dona Vanessa, que está clamando pela filha dela. Quantos creem que Deus pode abençoar essa menina agora? Glória a Deus. Já vamos usar a nossa língua, hein, para o bem? Glória a Deus. Vamos abençoar essa pessoa. E se você tem uma causa aí que não foi orada, coloque diante de Deus. Nós vamos orar também. Pense aí. Irmãos, estou querendo muito fazer um propósito na quarta-feira. Me perguntaram, pastor, e os propósitos? O primeiro propósito que veio foi falar sobre oração. Nós vamos falar 7 quartas-feiras sobre oração. Vai ser bênção. Mas depois Deus colocou no meu coração, e é um desafio, porque eu tenho que pegar junto com o que Deus falou, e vai acontecer. O Senhor falou assim, faça um propósito para causas impossíveis. Causas impossíveis. Eu falei, meu Deus, você tem que ter ousadia para isso. Mas nós vamos fazer para a glória de Deus. Senhor, nós apresentamos essas vidas que estão assistindo pela internet em tuas mãos. Sabemos que elas receberam a palavra. E sabemos que o teu poder é suficiente para tocar em suas vidas e mudar a situação. Especialmente da filha da Vanessa. Senhor, liberta essa jovem, repreende toda a obra das trevas. Nós te pedimos agora, manda o príncipe dos teus exércitos ir aonde essa jovem se encontra e acorrenta esses demônios que têm afligido essa família. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora, cesse toda praga, nós quebramos toda maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Apresentamos as causas que as pessoas estão pensando agora aqui. Em nome de Jesus, Senhor, dá resposta, dá vitória para o teu povo. Em nome de Jesus, nós entramos em concordância e declaramos a bênção do Senhor sobre o teu povo. Milagres acontecendo agora. Agora, meu Pai, para a glória do teu nome, nós falamos pela fé, antes de ver. E nós veremos aquilo que nós falamos. E nós veremos milagres na vida do teu povo. Circunstâncias mudadas, quadro mudado. Para a glória do teu nome, alegria chegando, uma grande alegria o Senhor vai entregar, uma grande alegria Deus vai entregar nessa família,
para a glória do nome do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações do Espírito